Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Expondo as Escrituras, aqui no canal da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, dando continuação aos nossos eventos de segunda-feira à noite, lá na Primeira Igreja, quando ainda podíamos, pela graça de Deus, nos reunir presencialmente. Já estou com bastante saudade daquele evento. Com a graça de Deus, assim que as coisas mudarem, nós reiniciaremos os nossos trabalhos lá. Será um privilégio muito grande rever os irmãos, estar juntos e compartilhar a palavra de Deus, orar juntos e ter aquela comunhão que no final sempre tinha café com bolo e livraria, né? Então, você talvez pode preparar um bolinho aí, preparar um café, porque lá no final, pelo menos nós vamos ter algumas perguntas. O nosso irmão Klaus Wagner, que é o responsável técnico pelas transmissões da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, ele está postos acompanhando aí, e ele vai ver, ele estará vendo as perguntas que vocês irão colocar aí na área de comentários da transmissão do YouTube. Ele vai selecionar algumas e me mandar para que, ao final, nós tenhamos a oportunidade de responder algumas perguntas. Enquanto isso, nós queremos saudar a todos vocês que estão chegando, estão entrando de diversas partes do país para participar desse evento, dessa transmissão. Como todo mundo, estou em casa de quarentena, a transmissão é feita aqui da nossa residência, e espero que todos nós estejamos cumprindo as orientações do Ministério da Saúde para a preservação da nossa saúde e para colaborar, quem sabe, para o achatamento da curva ascendente da contaminação. Graças a Deus, o Brasil, comparativamente falando, não tem sido tão atingido como outros países, mas, segundo os especialistas, é porque nós temos ainda uma semana muito complicada pela frente, que é essa semana chamada Semana da Páscoa. Mas, com a graça de Deus, nós haveremos de emergir no final disso tudo como uma igreja fortalecida, uma igreja que foi purificada, uma igreja que aprendeu a exercer paciência, resiliência, a viver modestamente e enfrentar as dificuldades com a graça de Deus. E estaremos prontos para trabalhar todos na reconstrução da economia do nosso país e também em outras áreas que foram profundamente afetadas por essa pandemia que tem alcançado tanta gente. Estamos vendo gente aqui de Portugal, gente de Manaus, gente de diferentes lugares, Indaiatuba, Uberlândia, Limeira, sejam todos bem-vindos. Nós vamos, em segundos, em minutos, nós vamos começar o nosso estudo bíblico. Aproveitando para lembrar a vocês que a nossa igreja, aos domingos, tem a transmissão, a exposição bíblica às 9 horas da manhã e às 18 horas da tarde, exatamente aqui nesse mesmo canal, onde você pode receber a exposição bíblica feita pelos pastores da Primeira Igreja para ajudar você no culto doméstico, junto aí com a sua família. Nós vamos começar, então, com uma palavra de oração e, em seguida, passaremos à exposição da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças de todo o nosso coração pela oportunidade e privilégio de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para estudar a tua palavra, para sermos edificados nela, para orarmos juntos e mantermos essa comunhão que é tão importante no corpo de Cristo. Nós queremos orar, Senhor, pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, pelo presidente e seus ministros, pelos prefeitos, governadores, todos os que estão em autoridade, dando a eles sabedoria e discernimento nessa hora tão difícil para a nossa nação. Oramos pelas igrejas, seus pastores, que o Senhor nos dê uma visão bíblica do que está acontecendo, para que nós possamos exercer o nosso papel de maneira correta nesse momento grave. Nós sabemos que tu estás no controle, portanto, aquieta o coração do teu povo, faz-nos descansar em ti e nos ajuda a ser uma bênção para esse mundo desesperado, em pânico, que vive como se não houvesse esperança. Dá-nos a tua graça, abençoa o estudo da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto dessa noite, e eu espero que você esteja com sua Bíblia aí, porque conforme é o nosso costume, nós fazemos uma exposição verso a verso.
O texto dessa noite é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, do verso 17 até o verso 25. Nós estamos dando continuação à exposição nessa cartinha preciosa do apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu a seu filho na fé, Timóteo. Eu vou ler então 1 Timóteo, capítulo 5, 17 a 25. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com imparcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice dos pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam ao juízo, ao passo que os dos outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Conforme já vimos nas mensagens anteriores, aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo passa a Timóteo instruções sobre como ele deveria, moços e moças, e em seguida ele fala para as viúvas mais velhas e necessitadas de suporte da igreja, e depois as viúvas mais novas. Agora, Paulo orienta Timóteo a tratar de mais um grupo bem importante, que eram os presbíteros das igrejas de Éfeso. Como Timóteo deveria se conduzir no tratamento para com esses líderes. E isso fazia parte da missão que Paulo tinha dado a Timóteo, quando disse a ele que ficasse em Éfeso para colocar em ordem as coisas referentes à igreja daquela cidade. Paulo esperava em breve retornar a Éfeso, mas até lá Timóteo deveria ocupar-se em conduzir a vida das igrejas, capítulo 3, conforme nós já vimos. Só recapitulando aquilo que nós aprendemos do capítulo 3, presbítero e bispo são a mesma coisa. Eles eram eleitos, quando eu digo a mesma coisa, eu quero dizer, se refere à mesma função, é a mesma pessoa que é chamada de 2 maneiras diferentes. Presbítero, que significa no original uma pessoa idosa, que, portanto, indica a seriedade, a gravidade, a necessidade de sabedoria e experiência do presbítero, ou bispo, que no original, episcopos, significa alguém que é vigilante, supervisor, e indicando, portanto, o que é que ele deveria fazer. Esses presbíteros ou bispos, eles eram eleitos pelas igrejas e serviam como imprescindíveis. Paulo destaca bem, é necessário que eles tenham essas qualificações. E a razão para esse imperativo de Paulo, essa urgência para que essas qualificações não fossem diminuídas ou esquecidas, era a presença e a atuação em Éfeso dos falsos mestres, dos falsos pregadores, ensinando um outro evangelho. Portanto, era necessário que as igrejas tivessem uma liderança segura, uma liderança firme e preparada. E é isso, então, que nós vamos ter em conta aqui, quando nós analisarmos o que Paulo ensina a respeito dos presbíteros. Em primeiro lugar, Paulo fala a respeito do sustento deles. Depois ele vai falar das denúncias que podem ser levantadas contra eles e, por fim, a ordenação ou consagração deles pela imposição de mãos. Em primeiro lugar, então, a respeito do sustento dos presbíteros, que está aí nos versos 17 e 18. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Interessante que esse assunto, que está aí, que inicia no verso 17, ele vem logo em seguida ao que Paulo tinha ensinado antes, que era o sustento das viúvas realmente necessitadas por parte da igreja. Paulo havia orientado Timóteo a incluir na lista daquelas pessoas que recebiam suporte financeiro da igreja
as viúvas que fossem realmente viúvas. E em seguida ele passa a falar agora também para o suporte financeiro dos presbíteros. Eu vou tentar aqui resumir o que está no verso 7, que diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Em resumo, o que é que nós podemos aprender desse versículo? O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a tarefa dos presbíteros era presidir e governar espiritualmente e administrativamente as igrejas e assim também ensinar a palavra de Deus. Presidir e ensinar. Essa era a tarefa dos presbíteros que está mencionada aí no verso 17. Ele também diz nesse verso que os presbíteros deveriam receber não somente respeito por parte da igreja, mas também ajuda financeira da igreja. A palavra que nós temos aí no verso 17, traduzida como honorários, no grego é a palavra para honra. É a palavra para honra. E o que Paulo quer dizer aqui é que a honra que se deve ao presbítero, ela, além do respeito que é exigido pela palavra, é a honra financeira, porque deixar de ajudar os presbíteros que seguem as qualificações que Paulo vai dizer seria uma forma de desonrá-los. Então, honrar aqui significa não somente dar respeito, atenção, mas suporte financeiro. Suporte financeiro. Veja que Paulo, então, traduz, né, a nossa tradução, verteu o termo honra como se referindo a honorário, ou então pagamento. E isso era o costume de todas as igrejas cristãs daquela época, sustentar os seus líderes, ajudá-los financeiramente, não somente respeitando-os, mas demonstrando esse respeito, honrando-os financeiramente. Terceira coisa que nós aprendemos aqui do verso 17 é que Paulo deseja que as igrejas considerassem como merecedores de dobrada honra, que foi traduzido como dobrados honorários, o presbítero que fizesse bem duas coisas. Primeiro, que ele presidisse bem, isso deve significar que ele governasse a igreja espiritualmente com sabedoria, liderando pelo exemplo e dentro da sã doutrina e de uma vida de piedade, então ele tinha que presidir bem. E segundo, ele tinha que se afadigar no ministério e do ensino da palavra de Deus. Ou seja, ele tinha que se esforçar no trabalho de pregação, de doutrinação, de ensinamento aos membros da igreja de Éfeso, a ponto de chegar à fadiga física e mental. Ou seja, uma dedicação intensa, que eles deveriam se gastar e se deixar gastar no serviço de Deus, a ponto de se afadigar na preparação de mensagens, estudo da palavra de Deus, transmissão dessa mensagem, discipulado, ensino para a igreja de maneira geral. Paulo, então, diz às igrejas que elas deveriam considerar esses presbíteros que presidiam bem e que se cansavam, que se afadigavam, se dedicavam ao trabalho de pregação e ensino laborioso da palavra de Deus. As igrejas deveriam considerá-los como merecedores de dupla honra, no original grego, que, conforme já vimos, significa honorários dobrados. Honorários dobrados. Eu creio que o objetivo de Paulo aqui, com essa orientação, era dar ocasião a que esses presbíteros se dedicassem integralmente ao ministério pastoral, dedicação exclusiva, liderando e ensinando a palavra de Deus. E isso era extremamente importante e necessário para as igrejas nascentes, igrejas que estavam começando, que havia muito trabalho a fazer. E não somente naquela época, hoje também, o ideal nosso de pastorado é que os pastores se dediquem de tempo integral ao ministério da palavra e ao governo e à administração e liderança da vida da igreja. Em seguida, o apóstolo Paulo, depois de explicar isso no verso 17, no verso 18, ele cita duas passagens da Escritura como apoio. A primeira passagem é Deuteronômio 25, verso 4, onde Moisés passa uma orientação para os judeus de que eles não deveriam amordaçar a boca do boi quando o boi estivesse moendo ou rodando a mó. Como é que fazia isso? A mó ou o moinho, eram duas pedras redondas, uma colocada em cima da outra e atravessadas por um pau, por uma trave. A roda de cima, a pedra de cima, ela girava, enquanto que a pedra de baixo era fixa. E entre as duas pedras havia um espaço para se lançar o grão de trigo.
Havia um boi que era amarrado à pedra de cima e que ele então passava o dia andando em círculo e rodando a pedra circular do topo e com isso esmagando o trigo e separando a palha do caroço. O que acontecia de vez em quando? É que o boi então, ele começava a comer o trigo que escorria por entre as duas pedras. O judeu, a muquirana, né, que não queria perder nem um grãozinho de trigo, o que ele fazia? Ele ia e amordaçava o boi, para que o boi, fechava a boca do boi com a mordaça, para que o boi não pudesse comer daquele trigo. E Moisés, então, orientado por Deus, passa essa lei, que está lá em Deuteronômio 25:4, dizendo que era proibido fechar a boca do boi, amarrar, amordaçar a boca do boi, enquanto ele debulhava o trigo. Essa é a citação que Paulo faz aqui no verso 18, quando ele diz assim: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. É claro que Paulo está vendo aqui um princípio que é superior ao cuidado dos animais. Quando Deus deu aquela lei, ele não estava preocupado somente com o sustento dos animais, mas ele estava estabelecendo um princípio. Ou seja, aquela pessoa que está trabalhando em alguma coisa, ela tem o direito de comer do fruto de suas mãos, ela tem o direito de se alimentar e se sustentar através do trabalho que ela faz. A segunda citação que Paulo faz, curiosamente, é uma citação de Cristo, que você pode encontrar em Mateus 10:10 e Lucas 10:17, quando Jesus mandou os seus discípulos em missão pela Palestina para pregar o evangelho de cidade em cidade. Jesus disse que eles não levassem ou não se preocupassem em levar mantimentos, alimentos, mas que eles, entrando nas casas, eles comessem daquilo que fosse dado, eles vivessem da generosidade das pessoas que seriam abençoadas pela sua pregação. E aí Jesus Cristo disse: o trabalhador é digno do seu salário. Ele estava se referindo aqui ao obreiro cristão, aos discípulos que estavam em missão. Note que Paulo coloca uma citação de Jesus a essa altura, os ditos de Jesus já circulavam oralmente e provavelmente também na forma escrita, ou então o Evangelho de Marcos já era conhecido do apóstolo Paulo a essa altura. O ponto é que Paulo coloca estas palavras que estão nos evangelhos no mesmo pé de igualdade da citação de Moisés do Antigo Testamento. Veja como ele diz no verso 17: pois a Escritura declara. Aí ele cita Deuteronômio, não amordaçar o boi, e em seguida a palavra de Cristo: o trabalhador é digno do seu salário. Com isso, Paulo prova biblicamente o seu ponto, que a igreja deveria sustentar aqueles presbíteros que se dedicavam intensamente à pregação da palavra e que fossem presbíteros que presidiam muito bem. As igrejas presbiterianas, eu só posso falar pelas igrejas presbiterianas, as igrejas presbiterianas têm interpretado esse verso 17 como estabelecendo uma distinção em duas categorias de presbíteros. Os presbíteros regentes, que são estes que presidem bem, que cuidam da liderança da igreja, e os presbíteros docentes, que são aqueles que se dedicam à docência ou ensino e que vieram, então, a se chamar, ou que são chamados de pastores, porque eles se dedicam a pastorear o rebanho através da pregação da palavra de Deus. O sistema presbiteriano é baseado nessa interpretação. Então, nós temos dois ofícios nessa área, por assim dizer, ou dois tipos, categorias de oficiais, que são os presbíteros e os pastores. Eles são presbíteros também, só que presbíteros docentes, que eles se dedicam ao ensino da palavra de Deus. Mas o ponto aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo que os presbíteros docentes, aqueles que se dedicam e se afadigam no ensino da palavra, além de presidir bem, eles deveriam, então, receber da igreja os honorários suficientes para poder se dedicar de tempo integral. Agora vamos ver a segunda parte das instruções que Paulo dá a Timóteo aqui no capítulo 5, sobre os presbíteros, no verso 19 a 21, e que tem a ver com denúncias contra os presbíteros. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, do verso 19 até o verso 21. Diz assim: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam.
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Por causa da posição de liderança dos presbíteros e pastores, eles estavam sujeitos a críticas, a denúncias e acusações. Isso por parte dos membros da igreja, por parte de outros presbíteros e até por gente fora da igreja. E Timóteo, como o preposto apostólico de Éfeso, ou seja, alguém que havia sido colocado com autoridade pelo apóstolo Paulo, provavelmente estava recebendo denúncias e acusações contra os presbíteros que já haviam na cidade de Éfeso. Ele estava ouvindo essas acusações. E a orientação aqui que Paulo dá a ele é que ele deveria acatar somente as denúncias e acusações que fossem apoiadas pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. É o que diz o verso 19. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui o que Paulo está recomendando é que Moisés siga simplesmente o que já estava na lei de Moisés, a qual estabelecia, Deuteronômio 17, verso 6, Deuteronômio 19, verso 15, que ninguém poderia ser acusado e condenado na nação de Israel a não ser pelo expresso depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O apóstolo Paulo também quer que os presbíteros tenham esse benefício. E não só, deveríamos entender isso, que não é somente contra presbíteros e pastores, especialmente, não é, por conta da posição de destaque que eles estão, de visibilidade. Mas também é o direito ou deve ser feito com relação a qualquer pessoa da igreja, não é? Que nós não devemos aceitar acusação ou crítica sem que ela seja apoiada por testemunhos. O alvo é jamais aceitar denúncias por parte de uma pessoa somente, porque sempre há o risco de denúncia sem fundamento. Uma pessoa, por motivo pessoal, não gosta do pastor, do presbítero, vai e faz uma denúncia, faz uma crítica, e até por divergências não essenciais. Timóteo, portanto, deveria ser muito cuidadoso quando ele recebesse acusação contra presbítero. Se as denúncias se mostrassem verdadeiras, Timóteo deveria repreender os presbíteros faltosos em público. Veja o verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, o entendimento aqui é que esses que vivem no pecado se refere aos presbíteros, está no contexto. Quanto aos presbíteros que vivem no pecado, ou seja, eles continuam praticando o pecado, têm uma vida e uma conduta imoral e que eles foram denunciados e essa denúncia foi apoiada por 2 ou 3 pessoas, Timóteo deveria repreendê-los na presença de todos. Todos aqui seria toda a igreja, inclusive os outros presbíteros. Essa repreensão seria uma correção, seria uma advertência, uma chamada à atenção desse presbítero em público durante as assembleias da igreja, durante as reuniões da igreja. O objetivo, Paulo diz aí no verso 20, para que os demais também temam. Quando a gente percebe uma pessoa sendo corrigida em público, sendo repreendida, admoestada em público, a gente coloca literalmente as barbas de molho, porque se aconteceu com ele, pode acontecer com a gente também. E o resultado é um santo temor. Não é um medo, não é porque o medo nunca é um bom conselheiro, um bom motivador, mas é um temor santo de que a gente venha desgraçar o nome de Deus ou o nome da igreja, sendo repreendido em público por pecados que nós cometemos. Então, o alvo da repreensão pública era trazer temor sobre toda a igreja, além de, claro, provocar o arrependimento do faltoso. Embora Paulo não diga aqui a Timóteo, nós sabemos por outras partes do Novo Testamento que depois da repreensão, caso o repreendido ele não atendesse ou ele continuasse na prática do pecado, ele então seria deposto do seu ofício e seria excluído da sua membresia na igreja. O objetivo da disciplina sempre é purificar a igreja, chamar os faltosos ao arrependimento e limpar, por assim dizer, as desonras trazidas ao nome de Cristo. Seguindo no verso 21, Paulo exorta Timóteo de maneira muito forte a fazer estas coisas sem parcialidade, sem favoritismo. Verso 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ou seja, Timóteo, não se deixe levar por coisas como amizade, posição social, interesses financeiros,
e outras motivações. Trate a todos igualmente. Não deixe de repreender um presbítero porque ele é seu amigo, ou porque ele tem uma posição social elevada dentro da igreja, ou porque ele é o maior contribuidor, é o maior dízimo da igreja. Faça essas coisas sem parcialidade, Timóteo. Não se deixe levar por favoritismo aqui. Essa coisa era tão séria que Paulo, ele conjura Timóteo diante de Deus a fazer isso sem prevenção. Eu te conjuro diante de Deus, o Deus que tudo vê, que é Senhor de todas as coisas, diante de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e os anjos eleitos, entendidos aqui como aqueles anjos que não caíram juntamente com Satanás na rebelião promovida pelo diabo, mas que se permaneceram fiéis porque Deus os havia eleito, Deus os havia escolhido para a fidelidade, assim como Deus também escolheu muitos entre a raça humana. Ele fez isso não somente com os homens, mas ele fez também com os anjos, conforme a expressão está dizendo aí, anjos eleitos. Então, diante de Deus, diante de Cristo e diante da Assembleia dos Anjos Eleitos, Timóteo, eu te conjuro que tu guardes estas coisas sem parcialidade, sem prevenção. Que apelo solene, que apelo forte, não é? Timóteo devia ter tremido ali nas bases, né, quando ele ouviu esse sendo conjurado pelo apóstolo Paulo a fazer as coisas da maneira certa, lembrando que ele estava diante de Deus, de Cristo e da Santa Assembleia dos Anjos. Timóteo, então, deveria seguir os conselhos de Paulo sem prevenção, como diz o verso 21, isso é, sem discriminação, sem preconceito, tratando a todos igualmente. Que orientação preciosa, importante, em épocas quando nas igrejas, com frequência, nós somos levados por favoritismo, preconceito, discriminação e deixamos de exercer a disciplina, deixamos de exercer a repreensão e a correção em pessoas que precisam receber isso, mas que nós simplesmente nos recusamos a fazer. Aqui no terceira parte desse capítulo 5 é sobre a ordenação e imposição de mãos sobre os presbíteros. E vai do verso 22 até o verso 25, a gente vai lendo à medida que a exposição segue. Nós já tínhamos visto que os presbíteros eram eleitos pelo povo e, em seguida, eram ordenados para exercer a função pela imposição de mãos. Imposição de mãos. O Paulo já tinha se referido aqui nessa carta, você lembra aí do capítulo 4, verso 14? Ele já tinha lembrado a Timóteo que Timóteo havia recebido a imposição de mãos do presbitério quando foi consagrado para o serviço que ele estava exercendo. Fazia, então, parte da tarefa que Paulo deu a Timóteo, que ele conduzisse a igreja na escolha e ordenação dos presbíteros que haveriam de presidir e ensinar a igreja. Ele agora orienta Timóteo a não impor as mãos precipitadamente sobre nenhum deles para ordená-los, fazendo isso de maneira irrefletida, intempestiva e sem ponderação. Como ele diz aqui no verso 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O que Paulo está querendo evitar aqui é que Timóteo não se apressasse em ordenar candidatos ao presbiterato ou ao pastorado. Que ele não fizesse isso de maneira irrefletida, ele não precisava ter pressa nisso, porque ele poderia acabar se tornando cúmplice dos pecados daquela pessoa em quem ele publicamente impôs as mãos, como diz o verso 21. Verso 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Timóteo se tornaria cúmplice se ele tivesse publicamente justificado, consagrado, dedicado um homem ao ministério pastoral que estivesse vivendo em pecado e que, se Timóteo tivesse tido calma e paciência para investigar, para analisar a vida dele, teria percebido. Né? Então, a regra de ouro aqui, não sejamos precipitados em pôr as mãos sobre ninguém, porque a gente acaba se tornando cúmplice de pecados que a gente não conhece. É necessário cautela. Timóteo deveria se manter puro nesse sentido, ou seja, sem contaminar-se com os pecados dos outros, que ao final do verso 22, conserva-te a ti mesmo puro. Em seguida, curiosamente, Paulo faz um parênteses a respeito da saúde de Timóteo. Verso 23, não continues a beber somente água,
Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Pelo que a gente está lendo aqui, Timóteo tinha uma saúde frágil, aparentemente ele enfermava com alguma frequência, e pelo jeito tinha a ver com o estômago, doenças estomacais. E talvez o Timóteo tinha tomado uma decisão de só tomar água e não beber vinho, talvez uma decisão pessoal, como algumas pessoas fazem, né, de não tomar álcool nem bebida alcoólica, talvez Timóteo tivesse tomado essa decisão. Paulo aqui o orienta, pelo menos, a misturar um pouco de vinho com água como remédio caseiro para ajudar na digestão. Claro, Paulo não está aqui incentivando Timóteo a beber vinho, está apenas prescrevendo um remédio caseiro para ajudar ele nos problemas estomacais. E talvez, a pergunta, por que isso está aqui? Talvez porque Paulo se lembrou disso uma vez que o assunto era crítico e sério, que era o caso dos presbíteros, disciplina de presbíteros. E Paulo, então, lembrou como isso poderia abater o jovem pastor e, portanto, recomenda que ele tome um remédio para ajudar nos seus males, E aí, então, Paulo retoma o assunto de não ser precipitado na ordenação de alguém como presbítero e dá duas razões pelas quais Timóteo deveria ter cuidado. A primeira delas está aí no verso 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. O que Paulo está dizendo aqui, e aliás, para a gente entender bem essa passagem, é preciso a gente fazer aqui referência ao fato de que a tradução da Nova Almeida e também da nova tradução na linguagem de hoje traz eu penso que o sentido mais próximo do que Paulo quis dizer, porque traduz da seguinte maneira: os pecados de alguns homens são notórios antes do juízo. Faz todo sentido. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, em alguns casos, os pecados de algumas pessoas, eles ficam claros antes mesmo de você começar o julgamento deles ou análise deles como candidatos ao ministério. Ao passo, aí vem a continuação, que os pecados de outros só mais tarde se manifestam, e são esses os perigosos, não é? Os pecados deles não se manifestam assim, na hora, a gente não vê. E se apressa em ordenar, impor as mãos, e aí mais tarde os pecados se manifestam. Pessoas violentas, pessoas sem condição, pessoas com a teologia errada, pessoas sem temperamento, pessoas com a vida espiritual lá embaixo, né, pecados que se manifestam depois. Se a gente tivesse tido calma e paciência em analisar, provar, experimentar os candidatos, então nós não cairíamos nessa armadilha de colocar precipitadamente as mãos sobre alguém. O segundo motivo que Paulo apresenta para que Timóteo fosse moderado na imposição de mãos está aí no verso 25. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não podem ocultar-se. O que Paulo quer dizer aqui é que as boas obras sempre aparecem, e mesmo aquelas que são mais difíceis de ver, às vezes num candidato que não tem muito destaque, uma pessoa quieta, uma pessoa modesta, que não está muito em evidência, mesmo as boas obras de pessoas assim, elas não podem ficar escondidas. Se a pessoa de fato é de Deus e anda com Deus, as boas obras, ou seja, a conduta séria, santa, amorosa, generosa, fraterna dessas pessoas, essas coisas haverão de aparecer de um jeito ou de outro. Portanto, Timóteo deveria proceder com paciência, vagar no processo de eleger e impor as mãos sobre pessoas que eram candidatas ao presbiterato ou pastorado. Vamos aqui para algumas aplicações. Eu queria trazer 3 aplicações aqui para você que está me escutando. Quem sabe você está numa dessas categorias. Em primeiro lugar, aos meus colegas presbíteros e pastores que estão me seguindo agora, que estão me escutando, vejam o cuidado que nós devemos ter na escolha e na ordenação, na consagração de presbíteros e diáconos, de líderes para a igreja. Veja o cuidado com que Paulo trata esse assunto e as recomendações sérias, inclusive a ponto de conjurar Timóteo, que ele faz aqui nessa parte. O que a gente sabe pela experiência é que é muito fácil você impor as mãos sobre alguém
e colocar essa pessoa na liderança. Mas tente tirar depois. Tente tirar depois. É muito mais difícil. Portanto, como precaução, a melhor coisa é proceder com calma, com humildade, com sabedoria, sem precipitação, treinar os candidatos, prová-los, experimentá-los durante um bom período, antes de aceitá-los como presbíteros ou candidatos ao sagrado ministério, como pastores também. Então, essa é a primeira aplicação que eu faço do texto e eu faço aqui para os meus colegas pastores. Uma segunda aplicação que eu quero fazer aqui é aos irmãos que, como Timóteo, padecem de enfermidades constantes. Talvez você seja como Timóteo, sua saúde é frágil, está enfermo boa parte do tempo. Veja que não é pecado tomar remédio. O próprio apóstolo Paulo preparou, né? Deu uma receita para Timóteo e disse que ele tomasse. Né? Que não tomasse mais somente água, mas misturasse uma sangria, como a gente chama, né? Água com vinho, para que ajudasse na digestão e, quem sabe, ajudasse Timóteo a se sentir melhor das frequentes enfermidades que ele padecia. Deus certamente pode agir através dos medicamentos, através dos remédios, para nos dar saúde, para nos restabelecer. Não é falta de fé, não é falta de fé você se valer dos recursos que Deus deu à raça humana para cuidar de sua saúde. Note também que Paulo nem sempre podia curar sobrenaturalmente. Paulo tinha um dom de cura. E ele não curou Timóteo. Porque certamente Paulo não tinha controle desse dom. Ele não curava quando queria e quem ele queria. Quem orientava, quem supervisionava esse dom era o Espírito Santo. E nem sempre o Espírito Santo queria curar alguém sobrenaturalmente, talvez usando remédios ou outros recursos. Portanto, vamos aprender aqui que Deus cura quando Ele quer, sobrenaturalmente, quando Ele quer. Não adianta você declarar, não adianta você sobrenaturalmente o seu querido filho na fé, Timóteo. Em vez disso, prescreveu remédio para ele. E a minha última palavra é para os membros da igreja, você que está me escutando aqui. Queridos, está claro pelo texto que nós acabamos de ler que nós devemos sustentar financeiramente os nossos pastores que se dedicam ao trabalho integral de pastorear a igreja, administrar a igreja, liderar a igreja. É evidente que é esse o caminho que deve ser. Paulo diz que sejam merecedores de dobrados honorários aqueles que presidem bem e se dedicam ao ensino, se afadigam no trabalho pastoral. Esse é um momento de muita angústia e ansiedade que nós estamos vivendo aqui no mundo. E os efeitos econômicos negativos dessa pandemia e do isolamento já se fizeram sentir aqui no Brasil, atingindo particularmente pastores, líderes, obreiros e missionários que dependem do sustento das igrejas para poder continuar a obra. Uma vez que as igrejas não se reúnem mais, a contribuição das igrejas tem diminuído em muito lugar. E no caso de igrejas menores, no caso de trabalhos missionários que estão começando, o sustento não está chegando lá na ponta. Portanto, eu queria fazer esse apelo para vocês, que são membros de suas igrejas, cujos pastores labutam com muita dificuldade, já são sofridos normalmente e que agora estão passando dificuldade. Não deixe de contribuir. Procure fazer isso de uma forma alternativa, uma vez que nós não temos cultos presenciais. Você pode fazer transferência bancária, você pode depositar um cheque na conta da igreja, ou, enfim, alguma coisa, alguma outra solução, mas que não deixe de contribuir para o sustento daqueles que têm se dedicado a cuidar espiritualmente de você. E eu termino aqui com uma palavra de oração, queria que você se juntasse a mim nesse momento. Ó Deus, nesse momento de tanta dificuldade, nós precisamos de líderes, precisamos de verdadeiros pastores que cuidem do rebanho, pastores e presbíteros que estejam envolvidos em liderar o teu coração, que tenham os requerimentos bíblicos e que desejem te agradar mais do que qualquer outra coisa, que não sejam levados pela prevenção, pela parcialidade, pelo favoritismo, mas que sejam fiéis no ensino, no exercício da disciplina e no consolo dos fracos e ajuda aos necessitados. Ouve, ó Deus, a nossa oração, tem misericórdia do nosso povo, purifica a tua igreja, quebranta-nos, dá-nos um grande avivamento espiritual no meio de todo esse sofrimento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua
participação. Deixe-me dar um último aviso para você. Sim, acabando de... sim, nós temos aqui, estão me lembrando aqui, de que nós vamos ter um período de perguntas e respostas. Deixe-me só terminar aqui, deixa eu ver se o Klaus mandou aqui. Sim, o Klaus mandou várias perguntas aqui que vocês fizeram. Só um minutinho, deixe-me só dar esses avisos aqui e eu passarei a responder as perguntas que chegaram para nós aqui. Eu quero lembrar você que está no Grande Recife, que a Livraria de Primeira, ela tem entrega a domicílio de livros que você pode pedir através do WhatsApp, que eu vou dizer agora. Anote aí, 9349-3057. 9349-3057. Através desse número de WhatsApp, e é só o WhatsApp mesmo, você pode fazer pedido de livros, livros sobre ansiedade, livros sobre temor, sobre como atravessar por calamidades, há livros para as crianças, muita coisa para as crianças, e agora eles me mandaram aqui a informação que tem um livro que desenvolve esse assunto que eu acabei de tratar nessa noite, chamado O Presbítero, de Cornelis Van Dam. Você pode pedir também pelo número de WhatsApp que eu falei, da Livraria de Primeira. E vamos passar agora, então, para as perguntas que o Klaus Wagner colocou aqui para mim. Ele só mandou pergunta difícil, viu, gente? Olha aqui. Por que o presbítero regente não pode ministrar sacramentos? Essa é uma pergunta muito interessante. Na Reforma Protestante, tem que lembrar que essa distinção aqui, ela é na Igreja Presbiteriana. Na Reforma Protestante, ao se desenvolver o conceito de presbítero regente e docente, e se chamando ou se atribuindo ao presbítero docente o ensino da igreja, eram os docentes que ensinavam a igreja, a conclusão que se chegou é que, uma vez que o batismo e a ceia, eles são sacramentos, selos da pregação, é isso que eles são, é isso que a palavra sacramento significa, são selos da pregação. Então, aquele que era responsável pelo ensino da igreja, por pregar, era aquele também que era responsável por administrar o batismo e a Santa Ceia. Essa é a interpretação, é a base teológica que a Igreja Presbiteriana do Brasil usa para deixar como prerrogativa exclusiva dos presbíteros docentes, ou seja, os pastores, a celebração dos sacramentos. Aqui tem a pergunta de Sueliton Silva. O que Timóteo fazia quando recebia uma denúncia sem fundamento? Aqui o apóstolo Paulo não fala, né? não declara, mas severamente repreendida e corrigida, e se ela continuasse a fazer isso, então um processo disciplinar certamente caberia aí. Raul Souza Fornaza, impor as mãos seria um ato simbólico de ordenação? Sim. No Antigo Testamento, o ato de consagração de reis, de juízes e dos sacerdotes era através da unção com óleo. No Novo Testamento, já não temos mais isso. O gesto simbólico é a imposição de mãos, que foi praticada em Atos capítulo 6. No livro de Atos, você lê ainda que Paulo e os presbíteros. Então, no Novo Testamento, portanto, agora, nós consagramos os presbíteros e pastores, não com unção com óleo, isso não está mais no Novo Testamento, mas pela imposição de mãos. Alexandre Frozoni, o ato de imposição de mãos é simbólico e transfere autoridade, mas refere-se também a transferir poder aos doentes ou ordenados? Se não acontece aqui. A imposição de mãos para a consagração é transferência de autoridade. Transferência de autoridade, dizendo você está autorizado a pregar a palavra, a agir como presbítero da igreja. Não há transferência de poder incluído nesse ato, pelo menos não no que a gente vê no Novo Testamento. A pergunta de Wallace Guimarães de Alencar. Pastor, seguindo o raciocínio de Paulo no verso 19, se houver denúncia contra o presbítero sem a comprovação, depoimento das testemunhas, como devemos agir com esses que trouxeram a denúncia? Já respondi, essa pessoa deve ser repreendida severamente, caso não possa provar o que ela está dizendo, ela deve ser corrigida e talvez até disciplinada. E também José Nilo Galdino perguntando se um presbítero pode celebrar a ceia do Senhor. Eu creio que já respondi a essa pergunta também. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui nesse estudo virtual. Querido, na próxima segunda-feira nós retomaremos, e dessa feita nós veremos as instruções que o apóstolo Paulo dá aos empregados e aos patrões.
São instruções que são bem relevantes para o tempo que nós estamos vivendo, ok? Um grande abraço para você, boa noite, fica na paz do Senhor.